Boa tarde, pessoal. Pessoal, hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar e qual que é a relação dela com a agricultura sustentável. Meu nome é Jennifer, eu sou bióloga, fiz mestrado em Ciências Agrárias pelo Instituto Federal Goiano e atualmente eu faço doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade. Pode passar, por favor? E aí eu quero começar perguntando para vocês, o que é MPB? Eu imagino que a maioria aqui já ouviu falar sobre MPB. E a gente, quando ouve falar em MPB, a gente lembra desses cantores aqui. Mas qual será que é a relação entre MPB e cana-de-açúcar? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Para começar a falar sobre esse assunto, eu quero falar para vocês sobre sustentabilidade. A população mundial está aumentando e, com isso, a gente precisa se preocupar cada vez mais sobre como a gente produz alimento e como que a gente trata o nosso planeta. Então, falar sobre sustentabilidade é essencial. Dentro desse tema de sustentabilidade, a Organização das Nações Unidas desenvolveu vários objetivos. Para ser mais exata, existem 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável. Dentro desses objetivos, a agricultura sustentável está aqui como sendo o objetivo número 2. Então, como um objetivo de desenvolvimento sustentável, nós temos a erradicação da fome e a produção de uma agricultura cada vez mais sustentável. As populações elas estão aumentando muito rapidamente e, com isso, as preocupações sobre como atingir alimento suficiente para alimentar essa população crescente também está surgindo. E é ainda mais preocupante alimentar essa população que está crescendo de uma forma sustentável. Então, a nossa população, ela está demandando, ela está pedindo por uma agricultura sustentável, para que a gente consiga alimentar a população atual e também pense na população do futuro. Com isso, a inovação ela é essencial na agricultura, pensando em trazer diversas soluções para enfrentar desafios e também para encarar diversas oportunidades. Então, dentro desse cenário, a agricultura ela tem um potencial gigantesco no nosso país. Então, no ano de 2021, foi gerado 768 bilhões de reais na agricultura. Esse valor, ele aumentou se comparado com o ano de 2020. E se a gente for parar para pensar, no ano de 2020, o Brasil e a agricultura como um todo, ela foi atingida por geadas e secas. Então, mesmo diante desse cenário um pouco complexo, a gente conseguiu aumentar a nossa produtividade. Dentro desse cenário da agricultura, a cana-de-açúcar ela é muito relevante. Atualmente, no ano de 2021, foram produzidos 8,5 milhões de hectares só com cana-de-açúcar. Então, é uma cultura muito representativa. E como tornar a agricultura um pouco mais sustentável? Como produzir alimentos de forma que eu consiga alimentar a população atual e consiga preservar a natureza para as populações futuras? Para começar, nós temos que pensar que a agricultura sustentável ela se baseia em um tripé, que é o desenvolvimento econômico, tanto dos produtores quanto da sociedade que produz a cana-de-açúcar. Tem que haver também um desenvolvimento social na geração de trabalho para as pessoas e tem que haver a preservação do meio ambiente. Então, quando a gente pensa em agricultura sustentável, nós temos que pensar nesses 3 pilares. Usar de forma eficiente os recursos que nós temos, de forma que a gente consiga atender às demandas da nossa população, a população do presente, e conserve os recursos para a população do futuro também. Então, o maior desafio da agricultura sustentável é gerar tecnologia que aumente a oportunidade, que aumente a produtividade das mais diversas culturas.
Então, para acontecer isso, ou seja, para que eu aumente a produtividade, eu preciso aumentar e usar diferentes técnicas. Como foi falado na palestra anterior, somente uma técnica de cultivo, ela não vai resolver o problema, ela não vai conseguir fazer uma agricultura sustentável. Então, tem que haver uma união de técnicas. A maioria dessas técnicas envolve basicamente proteger o solo e fazer o uso racional da água. Mas essas técnicas elas visam conter os estresses tanto bióticos quanto abióticos. Para a gente citar enchentes, né, secas, micro-organismos e insetopatogênicos que atingem as populações no mundo todo e também no Brasil. Então, o perfil do consumidor, ele está cada vez mais exigente. As pessoas estão buscando, estão pedindo por uma agricultura sustentável, por produtos que tenham procedência e que as pessoas se preocupem em produzir alimentos sustentáveis. Pensando nisso, a cultura da cana-de-açúcar, ela é gigante para a produção em larga escala. Para a gente ter uma noção, o Brasil ele é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, né? Cerca de 40% da cana-de-açúcar a nível mundial é produzida aqui, no nosso país. Então, isso tem uma representatividade muito grande. O estado de São Paulo, ele é o primeiro lugar na produção de cana-de-açúcar. Eles produzem cerca de 70% da produção nacional, sendo que o estado de Goiás, o nosso estado, ele representa 10% da produção nacional, ficando em segundo lugar, atrás somente do estado de São Paulo. E aí aqui, né, todo mundo, eu tenho certeza, que usa de forma direta ou indireta a cana-de-açúcar. Eu imagino que vocês tenham vindo para cá com algum automóvel. Infelizmente, os elétricos ainda não é nossa realidade, então nós temos aqui o biocombustível gerado pela cana-de-açúcar. Então, o etanol, desde 2006, ele é popularizado no Brasil e ele é produzido a partir de cana-de-açúcar, então, de forma indireta, a gente faz uso dela. Além disso, eu vi que tem ali um estande de café. Quem não gosta de um cafezinho com açúcar, né? O açúcar também é um subproduto, na verdade um produto derivado da cana-de-açúcar que tem uma aceitação nacional. Esses dois, o etanol e o açúcar, eles são os principais produtos derivados da cana-de-açúcar. Só que a cana-de-açúcar ela tem muito potencial e ela pode ir além. Além disso, nós podemos ver que a cana-de-açúcar ela pode produzir bioplástico, um plástico que pode ser degradado mais rapidamente no meio ambiente. Outros alimentos mais comuns que a gente consome no nosso dia a dia é a garapa, né, que a gente encontra nas feiras livres. Além disso, subprodutos da cana-de-açúcar, como a torta de filtro, pode ser utilizada como fertilizantes. E como a cana-de-açúcar é uma cultura que cresce muito rapidamente, ela tem uma capacidade muito grande de assimilar carbono. O que é esse assimilar carbono? É pegar carbono da atmosfera e usar no seu crescimento. Então, atualmente existem créditos de carbono para os produtores de cana-de-açúcar. O que isso serve? Serve para tentar reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Então, eles usam esses créditos de carbono com a intuição, né, com o intuito de tentar reduzir a emissão desses gases. Além disso, o processo de moagem da cana-de-açúcar vai gerar resíduos como bagaço. E esse bagaço ele pode ser usado na própria usina para formar bioeletricidade. Então, a gente vê aqui que a cana-de-açúcar ela é muito diversificada e ela apresenta uma gama de usos muito grande. Essa maravilha que é a cana-de-açúcar, ela está no Brasil desde o século XVI. Pode-se dizer que ela chegou aqui junto com os portugueses. E desde esse século, ela é plantada da mesma maneira. Como que é feito? Abre-se os sucos no chão e comos de aproximadamente de 30 a 50 centímetros, como esses daqui, são enterrados no chão, né? Essa técnica de plantio, que é a técnica antiga, ela usa cerca de 18 a 20 toneladas por hectare
para plantio de cana. E essa técnica, apesar de ser usada há muito tempo, ela apresenta muitos problemas. O principal é a incidência de pragas, porque esses toletes, que é o nome dessa estrutura, pode vir com muitas pragas e perpetuar isso nas próximas plantações. E também as falhas de plantio que gera. Pensando, em solucionar esse problema do plantio de cana-de-açúcar, nós temos as MPBs, que não significa música popular brasileira, e sim muda pré-brotada de cana-de-açúcar. Então, MPB, nessa nossa nova concepção, significa muda pré-brotada de cana-de-açúcar. E por que a muda pré-brotada de cana-de-açúcar é importante? Essa tecnologia ela já vem sendo estudada desde a década de 80, só que nessa época ela era chamada de gema a gema ou gema individualizada, e não tinha uma aplicação tão grande como tem hoje em dia. Então, em 2009, o Instituto Agronômico de Campinas ele começou a desenvolver essa técnica e ele trouxe para diversas usinas essa nova tecnologia de plantio de cana. Então, o que acontece? Quais são os processos para se formar uma muda pré-brotada de cana? Inicialmente, eu vou no campo, eu faço a colheita ali do tolete de cana-de-açúcar, e esse material que seria enterrado inteiro para a produção do canavial, eu vou retirar somente a gema, que é uma estrutura de aproximadamente 3 centímetros. Essa muda, inicialmente, vai passar, na verdade, esse mini rebolo, inicialmente vai passar por um processo de tratamento, após o corte ele vai passar por um processo de tratamento, no qual vai ser feito tratamento químico e térmico para livrar esse mini rebolo de doenças e proteger o canavial. Um segundo passo é colocar em bandejas de brotação. Então, se vocês pegarem essa estrutura e colocar numa bandeja, vai brotar. Cerca de 5 a 10 dias, tem uma muda que já pode ser transplantada de forma individualizada. E aí nós temos o quarto passo, que é o processo de individualização. Eu peguei essa muda que cresceu um pouquinho uma bandeja e eu vou colocar ela em um substrato e um tubete só para ela. Quando eu faço isso, essa muda precisa vir para um berçário. E essa fase se chama aclimatação. A fase de aclimatação, a muda vai receber água suficiente para crescer, tanto em parte aérea quanto em raízes. E iniciar algumas podas da área foliar para que essa muda possa desenvolver. Após esse processo de aclimatação, a muda passa por um outro processo, no qual ela vai para bancadas a pleno sol e ela passa por um processo chamado rustificação. O que é isso? É mostrar para a muda as condições semelhantes que ela vai ter no campo. Então, esse processo de rustificação é reduzida a quantidade de água que é ofertada para a cana-de-açúcar e ela vai ter ali condições de se acostumar com as condições de plantio. Então, no final ali de 60 dias, nós vamos ter uma muda pré-brotada formada. A gente pode perceber que o enraizamento é bem entrelaçado, ou seja, raízes bastante vigorosas, e essa muda que vai ser levada para o campo. Atualmente, o plantio da muda brotada pode ser feito tanto de forma mecanizada, como vocês podem ver aqui no passo 8, como de forma manual. Então, se for uma empresa pequena, esse plantio ele pode acontecer de forma manual. Então, quais são os benefícios de eu usar essa muda em vez desse pedaço aqui de cana para plantar o meu canavial? O primeiro benefício é que eu vou reduzir a quantidade de material plantado. Então, em vez de eu enterrar esse pedaço todo aqui de cana, eu vou enterrar só um fragmento dele, sendo que essas outras partes podem ser utilizadas na usina para o processamento do etanol e também para a produção de açúcar. Então, lá no plantio convencional, eu falei para vocês que é usado cerca de 18 toneladas por hectare. Aqui no uso de mudas pré-brotadas, nós vamos usar somente 2 toneladas por hectare.
Esse processo ele garante também a alta taxa de multiplicação da cana-de-açúcar, ou seja, é mais rápido produzir mudas com essa tecnologia. Esse processo ele leva aproximadamente 60 dias e ele vai levar para o campo mudas mais vigorosas, mudas mais saudáveis. Então, como essas mudas aqui passaram por um tratamento térmico, um tratamento químico, não tem perigo, né, de estar levando patógenos para o campo. Essa muda já está desenvolvida. Quando eu planto a muda no campo, eu também garanto homogeneidade no meu plantio. Então, essas mudas elas vão estar desenvolvidas e o plantio do canavial vai ser mais homogêneo. Usando essa tecnologia também, é possível haver a aceleração de novas variedades. Atualmente, no Brasil, cerca de 8 variedades novas são lançadas. O que é uma nova variedade? É variedade de cana-de-açúcar que teria um potencial genético melhor, mais adaptado às condições climáticas. Então, com essa técnica, esse processo pode ser ainda mais rápido. Mas, infelizmente, como eu falei para vocês, a cana-de-açúcar, essa tecnologia ela foi gerada em 2009, basicamente, né? Então, tem muitos desafios para serem superados ainda. O principal desafio é aumentar a produtividade. Mas eu quero que vocês percebam que, atualmente, usar uma muda pré-brotada de cana não reduz em nada a produtividade, ela empata. O outro desafio é reduzir tanto os custos de produção da muda, como o tempo de produção da muda. Como eu falei para vocês, 60 dias aproximadamente para a produção de mudas. E esse tempo já é ágil se comparado com o plantio tradicional. Mas o que nós queremos? Nós queremos deixar esse processo ainda mais célere, né? Ainda mais rápido. Além disso, precisa-se automatizar processos para a produção de mudas e também se preocupar com a irrigação. Quando essas mudas são levadas para o campo, ela necessita de irrigação. Então, esse é um processo muito caro para a usina. Então, se a gente desenvolvesse uma tecnologia que não precisasse dessa parte, né, desse processo de irrigação por parte da usina, já seria uma vantagem muito grande também para as mudas pré-brotadas. Mesmo com esses desafios a serem superados, como eu falei para vocês, a cana-de-açúcar é uma tecnologia que surgiu em 2009, basicamente. Só que a aceitação dela pelas usinas, hoje em dia, é muito alta. Esses dados aqui, eles foram de uma pesquisa realizada pelo Instituto Agronômico de Campinas, que eles verificaram com 180 usinas qual que era a aceitação deles pela muda pré-brotada. Então, no ano de 2020, mais de 50% das usinas já usavam essa tecnologia. É importante ressaltar aqui que não é no seu plantio total, ou seja, não é 100% da área plantada com cana-de-açúcar. E 77% das usinas pretende usar essa tecnologia nas próximos plantios, daquelas 180, né, que foram pesquisadas. Então, para resolver esses problemas, eu tentei trazer aqui algumas ideias que estão sendo realizadas para tentar melhorar ainda mais a produção de cana-de-açúcar. A primeira ideia que eu trouxe é a comparação. É um trabalho que fez a comparação entre o plantio tradicional de cana-de-açúcar e o plantio da muda pré-brotada. Como resultado, esse trabalho trouxe que empata a produtividade. Só que a muda, ela tem um ganho, que essa parte, né, que não vai ser usada para enterrar no campo, ela pode voltar para a usina e ser processada para formar álcool, para formar açúcar e outros subprodutos. Um outro trabalho que foi realizado, ele testou a aplicação de silício. O silício é um produto químico que, em geral, ele reduz o processo de estresse hídrico. E foi possível perceber isso nas mudas pré-brotadas também. Quando foi aplicado tanto em raízes como na forma de aplicação foliar, o silício ele promoveu uma maior eficiência na assimilação de fertilizantes pela muda pré-brotada e também aumentou o crescimento dessa muda. Um outro trabalho feito por colegas nossos lá do Instituto Federal Goiano, eles testaram o uso de substrato alternativo. Que substrato é esse? Bagaço de cana-de-açúcar.
Então, eles pegaram bagaço, torta de filtro e testaram se esses produtos eram viáveis para produzir a muda pré-brotada. Esse trabalho chegou à conclusão que uma proporção de 50%, tanto de torta de filtro quanto de bagaço, pode ser utilizada na confecção de substrato para o desenvolvimento de muda pré-brotada. Esse outro trabalho aqui, ele testou uma nova forma de irrigação. Então, ele fez uma sub-irrigação. Uma sub-irrigação é uma irrigação que visa principalmente as raízes. Então, nesse processo de sub-irrigação, ele colocou os fertilizantes recomendados e colocou doses menores de fertilizante. E ele percebeu que com a dose de 33% de fertilizante, ele obteve o mesmo crescimento da muda se comparado à dose de 100%, com esse processo de sub-irrigação. Então, essa tecnologia é interessante para ser utilizada pelos produtores de mudas de cana. O outro trabalho testou micro-organismos benéficos para verificar o crescimento de cana. Então, eles fizeram a inoculação single, que é a inoculação solteira, de só alguns micro-organismos, tanto bactérias quanto fungo micorrízico, e verificaram o crescimento da cana. Foi possível concluir com esse trabalho que a inoculação desses micro-organismos melhorou o crescimento da muda pré-brotada. Esse outro trabalho aqui, eles testaram também a eficiência de inoculação, só que agora só com bactérias. E foi possível perceber que quando se inocula somente bactérias, também é um resultado na produção de mudas mais vigorosas, que requer menos adubação para elas crescerem mais. Esse outro trabalho da Roseto, eles fizeram uma comparação de quão sustentável é o setor sucroenergético. E foi possível verificar que o setor sucroenergético, ele está tentando se desenvolver mais com práticas mais conservacionistas. Dentro dessas práticas foi citado, o uso da muda pré-brotada de cana-de-açúcar. Então, essa tecnologia, ela veio para tornar e para desenvolver o setor sucroalcooleiro cada vez mais sustentável. Esse produto aqui, ele foi desenvolvido pela Syngenta e é uma semente de cana-de-açúcar. Se chama Plain Emerald. Então, é outra tecnologia que está sendo mostrada no mercado, como sendo uma solução para formar canaviais mais produtivos. E essa tecnologia é muito interessante, que já levaria como se fosse uma semente da cana para o campo. Então, por que eu escolhi falar sobre muda pré-brotada de cana-de-açúcar? Então, desde que eu descobri que MPB não é mais música popular brasileira, melhor, é ainda música popular brasileira, só que também é muda pré-brotada de cana, eu vim trabalhando com essa tecnologia. Então, tanto no mestrado quanto agora no doutorado, a gente já desenvolveu algumas pesquisas. A minha primeira pesquisa, a gente testou um encapsulamento dessa gema aqui, que se chama mini rebolo, para a formação de uma semente sintética. Os nossos resultados indicaram que o processo de encapsulamento, ele reduz o tempo de brotação da muda. Então, não seria viável, para a formação de uma semente sintética. Mas é viável para a conservação desse mini rebolo e para facilitar processos logísticos. O outro trabalho que foi desenvolvido por mim foi o uso de uma auxina chamada ácido indol butírico. Essa auxina tem a capacidade de promover o crescimento de raízes. Então, quando aplicada aqui, nos mini rebolos de cana-de-açúcar, até a concentração que nós testamos, não houve efeito. Então, isso indica que concentrações maiores devem ser testadas. O outro trabalho que foi realizado com cana-de-açúcar utilizou agora cana micropropagada. Nós testamos micro-organismos, na verdade foi a bactéria Acinetobacter, para verificar o crescimento dessa cana micropropagada. E realmente foi visto um efeito positivo no crescimento das mudas micropropagadas. Então, quando eu olho para o futuro, eu ainda estou trabalhando com cana, e a gente tem que aprimorar cada vez mais esse sistema. Então, agora no doutorado, eu estou fazendo uma pesquisa que busca
ver substrato alternativo aliado com micro-organismos para o desenvolvimento de mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar. Então, qual é o objetivo? A gente desenvolveu uma tecnologia que usa um substrato que é um resíduo tanto da indústria, que não é utilizado, e usa o micro-organismo para reduzir o custo de produção da muda, deixar ela mais saudável e reduzir principalmente o tempo de produção. É isso que eu faço atualmente, no doutorado. Então, o que eu quero deixar de mensagem para vocês? As mudas pré-brotadas é um caminho importante para a gente desenvolver um setor sucroenergético mais sustentável. Contudo, muitos desafios ainda precisam ser superados. E cada vez a gente tem que se dedicar mais para aliar tanto a empresa pública, quanto o setor privado, como outras instituições, para desenvolver um setor sucroenergético cada vez mais sustentável e que vá de encontro ao desejo das pessoas. E para combinar as duas MPBs, né, eu trouxe aqui um trecho de uma música popular brasileira que fala sobre a cana. Então ela diz: roubar da cana a doçura do mel. Quero deixar meus agradecimentos ao IF Goiano, ao Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biodiversidade, do qual eu faço parte, ao Laboratório de Cultura de Tecidos, que eu também faço parte, e a todos vocês que estiveram aqui observando a minha palestra. Então, quero deixar aqui meu contato. Qualquer dúvida, se vocês tiverem também, eu estou à disposição. Muito obrigada.